Deuteronômio, capítulo 17, ao versículo 20, mas nós vamos ler nesse primeiro momento o 19 e o 20, amém? Está escrito: o rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Curva sua cabeça, Pai. Nós estamos aqui reunidos nessa noite e nós cremos. Esse é o desejo do teu coração. Essa palavra, Senhor, veio como um presente do Senhor para nós. E nós estamos aqui em um culto voltado para as nossas famílias. E nós precisamos aprender, como pais, como mães, como filhos, aquilo que deseja o teu coração. Como nós necessitamos, Senhor, neste tempo, aprender mais do Senhor. Por isso que nessa noite os nossos ouvidos sejam abertos, os nossos olhos sejam descortinados e que nós possamos sair daqui com entendimento verdadeiro de que é e como é viver como reis, rainhas, príncipes e princesas em um império chamado família. Nós desejamos, Pai, que a tua palavra ela seja penetrante nessa noite, mas principalmente que ela nos transforme, que ela nos molde para a glória e honra do teu nome. Amém? Glória a Deus. Amados, agora vamos seguir à frente, nós vamos ler o versículo 17 para você compreender. Eu li o 19 e o 20, mas volte um pouquinho, o que está no versículo 17 do capítulo 17 de Deuteronômio. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie. Não deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever no livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes e com os levitas. Amados, qual que é o contexto aqui? Deuteronômio capítulo 17, Deuteronômio é escrito por Moisés e ele está dando toda a orientação de como Israel ele precisaria se organizar, ele precisaria viver como o reino do Senhor. E quando ele está ali dando essas orientações, os versículos anteriores diz o seguinte: Deus avisa então para eles: olha, não é desejo do meu coração que vocês tenham rei. Por que não era do desejo do coração de Deus que existisse reis sobre Israel? Porque já tinha um rei. O próprio Deus seria este rei. O próprio Deus seria aquele que organizaria os estatutos, que daria todos os comandos, que enviaria provisão. Porque o que um rei fazia? Um rei era figura de autoridade que comandava, instruía o seu reinado, tanto na lei, quanto no trabalho, quanto na provisão. Então esse não era o desejo do coração de Deus. Contudo, ele diz: à medida que vocês vão andando, que vocês estão a caminho de Canaã, vocês vão conhecer outras nações que têm o quê? Reis. E como essas outras nações têm reis, vocês vão desejar ter rei. Contudo, este rei não pode ser escolhido por vocês. Deixe que eu escolha. E aí ele segue com as orientações. E aí quando nós pegamos o versículo 17, nós vamos ver as orientações
orientações que Deus dá. Como que deve ser a conduta desse rei? Esse rei, ele não pode ter muitas mulheres. Por que ele não pode ter muitas mulheres? Lá na frente, nós compreendemos a razão. Amados, era sempre o desejo do coração do Senhor que o homem fosse monogâmico, que o homem ele possuísse uma única mulher. E a gente já sabe o resultado do rei Salomão. Salomão foi um homem que teve mais de 1000 mulheres. E por que ele se perde? Porque aquelas mulheres foram instrumento do inimigo para desviar Salomão dos caminhos do Senhor. E eu e você não podemos dizer que Salomão não foi um filho instruído por Davi. Porque ele mesmo escreve em Provérbios: eu me assentei com meu pai. O meu pai, ele me instruía. E essa é uma das razões, Deus já sabia disso. Mas ele diz também, os versículos atrás, ele tinha dito: não adquira muitos cavalos. E aí às vezes a gente não compreende por que não podia ter muito cavalo. Porque cavalo naquela época era símbolo de força, era símbolo de movimento. E aí, se eles colocassem a força dele nos cavalos, eles deixariam de depender de quem? Do Senhor. Então Deus, ele dá todas as instruções. Mas a instrução mais importante que eu vejo aqui é que ele diz assim: quando ele se assentar nesse trono, ele precisa escrever o quê? Digam comigo, escrever o quê? Um livro. Ele deveria escrever o quê? Um livro. Esse livro seria conforme a sua vontade? Não. Naquele tempo não existia Bíblia. Naquele tempo não tinha a Bíblia organizada como nós temos hoje. Naquele tempo, amados, o que nós tínhamos eram os escritos de Moisés. Nós estamos no começo de tudo. Nós ainda não tínhamos consolidado os livros dos profetas. Nós não tínhamos os salmos, os provérbios como nós temos hoje. Então o que ele tinha era aquilo que tinha sido escrito pelo próprio Moisés. Mas esse livro que era escrito, a Torá, ficava na mão de quem? Dos sacerdotes. E os sacerdotes faziam parte da tribo de Levi, o povo escolhido para servir ao Senhor. Era uma tribo específica. Por isso que ele diz: este livro deve ser escrito a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. Amados, quando eu li a minha Bíblia essa semana, ainda orando e pedindo direcionamento de que palavra trazer para nós nessa noite, porque para mim o Senhor me trouxe uma imagem. Eu queria que você colocasse essa imagem aí. Ele me trouxe uma imagem. Eu falei: Senhor, o que é isso? A imagem é essa. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Alguém conhece? A princesa. Sim ou não? A princesa Kate. Eu não sei se foi domingo ou se foi segunda. Em uma das suas viagens, ela chega em determinado lugar e ela desce do seu avião particular de costas. Só que aqui embaixo tem um segurança. Você vê que eu estou tentando falar aqui com vocês e no cuidado para não virar a costa para a igreja e não virar as costas totalmente para vocês? Porque virar nas costas para alguém é uma falta de educação. Quando a imagem da Kate, da princesa Kate, sai nas redes sociais, todo mundo começa a apontar. Que falta de educação! Meu Deus! Quando eu vi isso, eu não sou uma mulher de recorte. Quando eu vejo uma imagem, quando eu vejo um trecho de um vídeo, eu quero saber o porquê. E eu fui pesquisar qual era a razão, porque a princesa Kate, ela desce de costas em um avião, e ela não desce de frente. Aqui não sei se dá para você observar bem, mas ela está com um salto de mais ou menos 9 centímetros de altura. Ela muito bem vestida, mas com um sapato cujo salto do sapato é em torno ali de uns 9 centímetros de altura. Eu sou mulher, então dá para fazer a análise, porque eu uso salto. Só que um detalhe que é um salto agulha. Então ela não pode descer de frente.
Porque a regra, o protocolo imperial diz a ela, princesa, que quando ela estiver nesse tipo de sapato, ela não pode descer uma escada de outra forma, senão de costa. Eu voltei para Deuteronômio e eu fui esmiuçar Deuteronômio. Eu preciso entender o que é estar aqui. Naquela hora Deus me disse: Gilce, a Kate conhece o protocolo de segurança do império. Ela fez correto. E eu: Senhor, o que o Senhor está tentando falar comigo? Diz para mim. Eu vou: Gilce, existe um império. E o nome desse império é família. Qual é o nome do império? Família. E nesse império chamado família, tem um rei, tem uma rainha e tem os seus príncipes. Eu falei: é a palavra. Agora me dá mais, Senhor, eu preciso entender. Foi a hora que eu vim esmiuçar e entender o que Deus queria falar conosco nessa noite. O mundo criticou a Kate, mas quem é a princesa? É ela. Quem deveria conhecer o protocolo do império? Ela. Ela tem um livro da lei. Ela tem um livro que norteia a vida dela. Ela tem um protocolo. Essa mulher estuda para sentar. Essa mulher estuda para seguir as regras de como se alimentar. Essa mulher estuda de como deve descer de um avião quando o salto dela for alto e fino. Essa mulher entende como cumprimentar as pessoas. Essa mulher, ela precisa estudar o tempo todo para ela ser digna do império que ela faz parte. E naquela hora Deus me trouxe o versículo que eu li para vocês. Existe um livro que eu já entreguei, um protocolo estabelecido por mim, para que os reis e rainhas, chamado pai e mãe, orientem os seus príncipes, oriente os seus filhos e as suas filhas. O mundo vai te criticar quando você fizer algo que para o mundo é um absurdo, assim como criticaram a princesa Kate. Mas você precisa estar certo, precisa estar correto, de que você conhece o que está no protocolo, de que você está fazendo aquilo que está no protocolo. Não interessa o que a mídia disse, irmãos, não interessa o que a mídia falou, o que importa é que ela guardou a vida dela e ela estava guardando o quê? O seu império. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos sendo criticados. Nós estamos vivendo um tempo onde nós somos apontados. Mas nós temos que ser como a Kate. Logo, o império lança uma nota e dizendo: ei, peraí, para de criticar a princesa, porque a princesa está correta. É vocês que não entendem de lei. É vocês que não entendem de protocolo. Porque nenhum de vocês são o quê? Princesa. Da Inglaterra não. Mas eu e você somos princesas, reis e rainhas de onde? De um império maior, cujo nosso rei tem nome, é o Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir ele nessa noite? Aleluias! Amados, qual que é a razão? Qual que é a razão de ter um livro da lei? Bem didática como professora. Qual que é a razão? O rei deveria ter uma cópia da lei. Ficou pequeno ali, mas eu vou ler. O rei deveria ter uma cópia da... Diga comigo, o rei deveria ter uma cópia da lei. Amém? Você está com sua cópia da lei na mão? Você tem sua cópia da lei na mão? Qual que é a sua cópia? A Bíblia Sagrada. Eu e você, o rei deveria ler. Um dia, segunda-feira, domingo no culto, sábado no culto de família, o rei e a rainha devem
coisa. Eu preciso te dizer isso. Um crente que nunca leu a Bíblia inteira, ele está brincando de ser crente. Um crente que não conhece a Bíblia inteira está brincando de ser crente. Amados, a convocação dessa noite é para que você se posicione como rei, como rainha. Você tem ou não tem príncipes e princesas na sua casa? Se o rei e a rainha desconhece o protocolo do império, ele vai colocar o império em perigo. O tema de hoje é: eu e a minha casa serviremos ao... Quando Josué faz isso, ele fez uma assembleia solene. Ele convocou todo Israel. E ele pega um estatuto e ele começa a ler, e ele começa a relembrar aquele povo de tudo que Deus havia feito, desde o começo de tudo. E ele diz para aquele povo: eu e vocês, nós sabemos que todas as promessas que foi feito a nós, nenhuma delas se perdeu. Olha, vocês têm inclinado o coração de vocês para outros deuses. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa faço uma decisão hoje. Qual foi a decisão de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu quero te dizer que para você e a sua casa servir ao Senhor, você rei, você rainha, precisa conhecer o protocolo real. Se não tem leitura de Bíblia, a sua família está em perigo. Na minha casa, meus irmãos, tem um quarto de oração. O único cômodo no segundo piso é esse quarto. Mas na nossa casa eu tenho um acordo. As minhas filhas vão levantar de madrugada, eu escuto o passinho delas subindo para o quarto. A mamãe está lá, mas o papai está onde? O papai está sentado na mesa na sala, com a Bíblia dele aberta. Antes ele lia no celular. E nós chegamos ao seguinte acordo: amor, no celular elas não sabem se você está vendo a Bíblia ou não. Deixa o celular de lado. E todos os dias ele senta naquele mesmo lugar. Enquanto elas estão se arrumando para ir para a escola, ele está fazendo o quê? Ele está lendo a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, meus amados. Príncipe e princesa precisa ter pai e mãe que leia a Bíblia, que ore e que demonstre com conduta prática que ele conhece o livro da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Amém? Por que ele deve ler a Bíblia? Por que ele deve ler esse livro? Não sou eu que estou dizendo. Pode pegar Deuteronômio, continua com sua Bíblia aberta. Para aprender a temer ao... Primeiro ele precisaria ter a cópia, sim ou não? Depois ele precisaria ler, sim ou não? Pode manter sua Bíblia aberta. E para que ele deveria fazer isso todo dia? Diga comigo: para aprender a temer ao Senhor. Eu e você, nós precisamos ter temor no nosso coração. Temor não é medo, irmãos. Um filho não deve ter medo de pai. Um filho não pode aterrorizar só de pensar em chegar em um pai. Um filho precisa temer o pai. Diz-se o que é temer. Temer o pai é querer fazer o que agrada ao pai. E dizer: eu estou longe de fazer isso que entristece o coração do meu pai. Esse é real temor. E mais, ele diz para que ele possa guardar esta lei. Mas ele continua falando, ele diz para que ele também possa praticar.
Quando ele lesse a Bíblia, o livro dele todos os dias, ele ia gerar o que no coração dele? Diga comigo, temor. Depois do temor vem o que? A prática. E com a prática vem o que, pastores? Sucesso. Sabe por que muitas casas estão fracassadas? Sabe por que muitos filhos estão com o coração rebelde? Sabe por que muitas filhas estão começando relacionamento antes da hora? Porque falta o que dentro de casa? Falta relacionamento. Tem muitos filhos, irmãos, que não tem coragem de falar com o pai. Porque quando ele olha para o pai, ele vê uma face dura. Eu fiquei tão feliz quando eu vi tanto homem aqui hoje. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tive pai. Ontem eu estava no acampamento de mulheres, eu estava ali dando meu testemunho. O meu pai me abandonou ainda no ventre. Meus documentos não têm nome de pai, mas Deus me deu um padrasto. E eu falo, eu sou a mulher mais privilegiada do mundo, e só ontem eu entendi isso. Quantas vezes você já viu filhos reclamando e dizendo assim: eu nasci na família errada, eu tive o pior pai, sim ou não? E sabe o que foi que Deus falou comigo ontem, igreja? Ele disse: Deus, você não nasceu numa família errada. Quando um filho diz eu nasci numa família errada, ele está dizendo: eu não tive a mãe que eu queria e o pai que eu não gostar também. Só que tem um detalhe, Deus disse para mim: você precisaria ter nascido naquela família, porque eu já sabia qual que era a sua resposta. E por meio da sua vida eu precisava resgatar a sua casa. Diga comigo hoje: eu não nasci na família errada. Eu nasci como resposta de Deus para a minha casa. Amém. Amado, se você se posiciona como filho de Deus, o seu pai será resgatado. A sua mãe, se não servir ao Senhor, será resgatada. O sonho de todo mundo que está dentro da igreja é ter nascido em um lar cristão. É ter nascido num lar, sim, que conhecesse o Senhor. Mas eu tenho essa palavra de Deus nessa noite para você. Se você até hoje sentiu tristeza no seu coração porque você não teve o pai que gostaria e a mãe que você não gostaria de ter tido, seja o filho que eles desejam e merecem ter. Não se vitimize. Não carregue pereba, como a gente fala no Maranhão. Mas diga assim: não tem uma ferida minha que foi feita por Satanás que não possa ser curada. É tempo de cura, irmãos. As feridas que acontecem em nós, elas são feitas no seio da família. A maioria de nós carrega algum tipo de dor. Essa é a razão pelo qual os reis e rainhas precisam conhecer o quê? O livro da lei. Porque quando eu conheço o livro da lei, eu vou proteger primeiro o meu império. Diga comigo: o meu império é a minha família. Amém? O seu maior patrimônio tem nome, irmãos. Você pode fracassar em qualquer área da sua vida, mas na família não. A família é projeto de Deus. A família é resposta de Deus para um mundo perdido. Liga a televisão, liga os noticiários. Cada vez mais o inferno tem se levantado, destruindo e deturpando a identidade da família. Mas nós somos responsáveis por levantar uma família segundo o coração de Deus. E quando nós nos posicionamos dessa forma, o versículo continua dizendo, e ele diz: para que prolongue os dias no seu reino. Ele tem, diga comigo, meu reino, que é a sua família, ela vai prevalecer, e os filhos dele no meio de Israel. Essa é uma promessa de Deus para mim e para você. Os seus filhos vão prevalecer.
ser nesse tempo. Você precisa colocar isso no seu coração. Amados, na minha Bíblia e na sua Bíblia está escrito: mulheres, Deus não te deu filho para perdição. O profeta Isaías fala disso. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, fala disso. Ele diz que quando nós andamos no caminho do Senhor, não haverá aborto na nossa casa. Você sabe o que significa isso? Não haverá aborto no trabalho. Não haverá aborto se você tem ovelha. Tudo que possui, tudo que você tem, vai frutificar, vai ser gerado, vai crescer e vai nascer no tempo certo. Dentre eles, os seus próprios filhos. A palavra do Senhor fala no livro de Salmos, o capítulo 144, observe o versículo 12, ele diz o quê? Os seus filhos terão raízes profundas, sim ou não? E as suas filhas serão como coluna que ornamenta palácio. Aonde eu vou, eu tenho declarado essa palavra. Você sabe o que significa isso? Chega de uma geração de homens fracos. E eu vou te dizer algo. Eu não tenho tempo para falar disso. Mas aonde tem uma geração de homens fracos, é porque tem mulheres fortes demais. Risque uma palavra do seu dicionário, mulher: empoderamento. Você nasceu líder. Prova disso, a sua casa é liderada por você. Mas a palavra empoderamento, ela não pertence às filhas do Eterno. Porque ela vem dentro de uma ideologia de destruir, inclusive, a minha vida, a sua vida e a nossa casa. Mas conosco, não. Essa armadilha do inferno não baterá na nossa casa. Não baterá no nosso lar. Amém? Glória a Deus. Todo rei sem direção colocará em risco o seu império. Todo rei sem direção colocará em risco o seu império. O livro da lei dos reis e das rainhas do império chamado família continua sendo o quê? Você pode dizer isso comigo? Diga: a minha Bíblia é o meu livro da lei. Eu viverei para pôr em prática. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluias! Eu vou te trazer 3 razões pela qual a palavra do Senhor, o versículo que nós estamos lendo diz que nós precisamos ler esse livro todos os dias. O primeiro deles, a primeira razão, diga comigo: para não se exaltarem sobre os seus irmãos. Diga mais forte comigo: para não se exaltarem sobre os seus irmãos. Amém? A palavra diz, irmãos, versículo 20: para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. Amados, aqui é uma advertência. O rei, ele era a figura de governo. Você, como rei, é a figura de governo da sua casa, sim ou não? Na minha casa, quem manda é meu marido, irmãos. Eu sempre fui uma mulher que ocupei cargo de liderança. Certa vez na faculdade, um homem se dirige a mim e diz assim: professora, eu achei que você não fosse casada. Eu disse: por qual razão? Você é uma mulher tão líder. Você é uma mulher tão assim. E eu instiguei ele para que ele me trouxesse algo mais. Porque eles estão acostumados, irmãos, quando vê uma mulher no púlpito, quando vê uma mulher com o microfone na mão, achar que essa mulher não tem marido. E aí ele continuou: mas eu tenho visto o exemplo que é a senhora. Eu tenho visto a forma, depois que eu vi que a senhora é casada, a forma que a senhora trata o seu esposo e a forma que a senhora conduz as suas filhas. Posterior, um homem chegou para mim, um outro homem, disse: professora, eu tenho visto o seu comportamento dentro da faculdade, mas há algo que me chama a atenção. Toda
Todas as vezes que você vai se referir a nós como homens, a senhora é cautelosa com as palavras. A senhora nunca nos diminui. A senhora nunca pisa em nós. O seu jeito de nos tratar é diferente. Eu disse: Jesus, obrigada, porque eu não estou dando um mau exemplo. E eu posso afirmar a você que se não fosse Jesus, eu não seria essa mulher. Eu honro o homem. E eu sei que eu só estou aqui hoje porque o meu marido me abençoou para estar aqui. Quantos aqui conhecem ele? Assênio do Nascimento. É ou não é um homem de Deus? Um servo. O maior servo que eu conheço, irmãos, é o meu marido. Quando eu te falo de comportamento e de conduta dentro de casa, hoje eu estou lá fazendo as coisas. Vem cá, maninha. Eu estou lá dentro da cozinha cuidando das coisas e ele está fora, lá na área. E eu percebo ele dar as mãos aqui e ele começa com a pequenininha de 10 anos. E ele para lá e para cá e eu olhando para eles e eles ali. E ele não viu que eu estava. Sabe o que ele estava fazendo? Dançando com elas. Obrigada. Quem conhece assim, imagina que ele seja assim dentro de casa? Não. Dançando com minha filha de 10 anos de idade. Irmãos, quando elas acordam de manhã para ir para o café, lembra que eu te falei que ele fica lendo a Bíblia? Irmãos, é ele que vai para o quarto. Levanta, amor. É assim que ele trata ela. Princesa, está na hora. Já acordou? A pequena toda manhosa fala: papai, só mais 5 minutos. Me dá um beijinho, deita aqui em cima. Deita aqui, papai, deixa eu deitar em cima de você. O que eu te disse? Varões. Levanta sua mão direita, varão. Diga assim: eu sou um pai segundo o coração do Senhor. As minhas filhas, os meus filhos, não terão medo de se aproximar de mim. Eles olharão para mim e eles acharão graça. Diga comigo: Senhor, me ajude a vencer as minhas limitações, para que eu seja uma referência de pai na minha casa. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Amados, eu louvo o Senhor. Eu louvo o Senhor pela vida do meu esposo. Irmãos, é difícil eu falar dele aqui, porque vai ser difícil você imaginar. Mas ele abraça, ele põe no colo, ele cheira. Amados, você imagina um homem penteando o cabelo das filhas? Mulheres, quantas de vocês tiveram o cabelo penteado pelos seus pais? Não tiveram, não é mesmo? E eu vejo ele ali, penteando o cabelo dela. Você pode pensar assim: mas isso é coisa de mulher. Amados, é memória. Ela é filhinha do papai. Ele está só colocando a Bíblia em prática. Eu vejo isso na minha casa. Eu vejo... Amados, está aqui, cadê a Alberina, cadê a Marcela? Estou falando alguma verdade. Ele fica chegando e ensinando os homens da nossa igreja, amados. Nós somos pastores na Paixante, ensinando cuida das suas filhas. Amados, se eu estou aqui, ele está lá com elas. Você não imagina a festa que deve estar na minha casa. Ele não está no canto, ele está cuidando delas. Irmãos, eu já vi meu marido entrar numa piscina 3, 4 vezes por dia, só para satisfazer uma criança de 10 anos. Papai, papai, vem comigo. Ele tem um fifiu. Quando ele subir, ela diz: oi, papai, oi, o que foi, papai? E ele: você está pronta? E ela fala: para quê? Já estou indo, papai. O relacionamento com Deus começa dentro de casa. Protocolo de segurança. Não tenha medo de ser próximo do seu pai. Tem muita gente que não consegue hoje se relacionar com Deus porque não teve um pai. E isso não é só para aqueles que não estavam dentro da igreja, não. Amados, com muito temor eu te falo isso nessa noite. Os seus filhos precisam amar a sua presença. A sua presença precisa ser desejada dentro de casa, pai. Pai, a sua presença. Eu acompanho mulheres, eu sou psicanalista. Você sabe de quem é que as pessoas mais reclamam dentro de um consultório para qualquer psicólogo? Chuta! Pai e mãe. Pai e mãe são as pessoas que elas mais reclamam. Amados, eu tenho mulheres hoje doentes. Ela diz:
disse assim: Dilce, quando eu escutava o barulho do carro, eu dizia: meu Deus, ele está chegando! Meu Deus, ele está chegando! E eu corria para debaixo da cama, tremendo. Não suportava a presença do Pai. Tem mãe, irmã, que é melhor longe de casa. Tem mãe que é 1000 vezes melhor no trabalho, porque quando ela chega em casa, ela chega quebrando tudo. Levanta a mão, mulher. Diga comigo: eu sou uma mulher obediente. Diga: Jesus, me cura, me transforma, para que eu possa ser a mãe que o Senhor deseja. Senhor Jesus, me ajude. Eu sou a melhor amiga das minhas filhas. Senhor Jesus, que os meus filhos homens possam olhar para mim e se espelhar quando estiverem que fazer a principal escolha da sua vida, a mulher com quem eles passarão o resto dos seus dias. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Amados, isso arde no meu coração. Isso dói no meu coração. Eu tive muito problema na minha vida. Esse ano eu fiz 45 anos. Mas eu tive muito problema. Eu só descobri que eu carregava uma ferida da rejeição quando eu comecei a ter problema com a minha filha de 9 anos que hoje tem 15 anos de idade. A minha filha mais velha, meu marido olhava para mim e falava assim: pastor, eu não sei mais o que eu faço, Dilce. Eu não sei mais o que eu faço. E eu dizia para ele: tu não está vendo, amor, o jeito dela? E ele disse: eu não sei mais o que eu faço. Eu louvo a Deus pela vida dele. Porque muitas pessoas que olham para mim com o microfone na mão, cheio de estudo, de título, falam: por que você foi casada com aquele homem? Meu marido não tem faculdade. Meu marido é um homem simples, não é? É o que eu mais ouço das pessoas. É um homem muito simples. Mas eu louvo a Deus pelo marido que deu a vida para curar a minha. O marido que aceitou ser instrumento de bênção e de cura na minha vida. Irmãs, todos os problemas que eu apontava ao meu marido, na realidade eles estavam em mim. Eu fui uma filha abandonada pelo pai. E uma mulher abandonada pelo pai, a tendência dela é rejeitar, é repudiar toda figura de autoridade. E a primeira figura de autoridade que eu tenho aqui dentro de casa, agora que eu sou casada, é o meu marido. E eu só vim perceber que eu tinha uma ferida da rejeição quando eu comecei a ter problema com a minha filha, que hoje está com 15 anos. Eu tenho gastado, irmãos, meus últimos 5 anos da minha vida aprofundando na psique humana, para poder me entender. E porque eu busquei me entender, compreender a minha vida a partir da Bíblia e da ciência, o Senhor tem me levantado como uma voz de cura para essa nação. Mas principalmente para quem? Para as famílias. Diga comigo: Deus precisa governar o meu coração. A forma que ele tem de governar o meu coração é por meio da sua palavra. Amém? É por isso que ele deu aquela instrução, irmãos. Por que nós não podemos negligenciar a palavra? Você tem dificuldade de ler a Bíblia? Eu sei. Porque comigo não é diferente. Se você não priorizar, você não vai ler. Eu estou te falando isso. Mas todo homem e mulher que não ler a Bíblia, eu vou te dizer o que acontece com ele. Repita comigo. É um homem e é uma mulher emocionalmente frágil. Se você tem visto muito problema, tá? Emocional, é porque está faltando Bíblia. Que absurdo, Deus. Eu conheço as dores da alma. Eu conheço. Mas uma coisa eu te garanto, é a Bíblia, é o começo de tudo. Quando você adentra na palavra de Deus, você vai inclusive ter clareza, como eu tive, que eu precisava procurar um profissional. A pessoa que me ajudou a me tirar do sofrimento e entender a minha alma
chama-se Pastor Alexandre, da Igreja Metodista. Foi esse homem que me ligou e ele inclusive disse para mim: quanto custa o seu projeto? Eu vou bancar. Tem 9 anos que eu moro nessa cidade. E os últimos 5 anos aquele homem foi dedicado a cuidar de mim. E eu digo a ele: você via o que eu não enxergava. E por causa da vida dele, irmãos, hoje eu tenho sido uma mulher sarada, uma mulher curada. Mas tudo começa com o que, amados? Com a palavra de Deus. Um homem e uma mulher que não ler a Bíblia, ele é emocionalmente frágil, ele é espiritualmente frágil e ele é moralmente frágil. Hoje eu conversava com minha mãe, e minha mãe me relatando de umas pessoas lá no estado do Maranhão, nem aqui não é, que inclusive compraram o devocional Rendida. Eu estou falando de liderança, eu não estou falando de membro da igreja. O ano passado, e até hoje não pagou ela. E eu disse: mãe, eu poderia ofertar, mas eu não vou fazer isso. Mas nós vamos orar. Irmãos, não é por causa do dinheiro, eu estou falando de caráter. Hoje de manhã Deus trazia isso no meu coração. Se você tem a prática de pagar conta atrasada, eu vou te dizer algo. Pode ser sim um padrão que acompanha a tua vida, a sua família. Mas diga assim: eu renuncio isso. Eu rejeito isso. Sabe por quê? Porque você anda pagando conta atrasada. Não é porque te falta dinheiro. É porque existe uma maldição que está te acompanhando e você está repetindo o padrão. Fica dito isso hoje. Mas é um tempo de nós, como filhos de Deus, sermos exemplo. Aonde a gente passa, comprou, pagou e pague no dia. Põe seu joelho no chão. Não reclama do salário, não reclama do que Deus está colocando na sua mesa, porque você só vai atrasar. Mas você seja um homem que fala o seguinte: Senhor, eu preciso honrar a minha palavra, porque eu sou um rei e porque eu sou uma rainha. E se você não fizer isso, a sua casa, os príncipes e as princesas irão repetir o quê? O comportamento. Amados, você é exemplo para a sua casa. Nós precisamos cuidar desse império chamado família. Quando a palavra governa a nossa vida, ela nos protege, amém? Diga comigo: quando a palavra governa a nossa vida, ela protege a minha casa, ela corrige a minha rota e ela me ensina a viver com honra. Amém? Deixa eu te dizer algo, irmãos. No reino de Deus, princípios também protegem destino. No reino de Deus, princípios protegem destino. Eu vou te falar algo nessa noite. Você nasceu para ser pai, nasceu para ser mãe. Você é um rei, você é uma rainha. Os seus filhos não podem ir para a rua, mas para que eles não vá para a rua e para que eles não se percam, o seu coração precisa ser um coração humilde. O meu coração precisa ser um coração humilde. A palavra do Senhor diz em Provérbios 16:18: a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito, ela precede o quê? A queda. Efésios 6:4 diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas trate de criá-los na disciplina e na ademoestação do Senhor. Amados, como você está tratando seus filhos? Se o teu filho tem medo de ti, mãe e pai, tem algo errado. Filho não pode ter medo de pai e ter medo de mãe. Ele precisa temer. E o relacionamento hoje que seu filho tem com você está relacionado totalmente com o relacionamento dele com quem? Com Deus. Deus é trino, sim ou não, irmãos? Por que a igreja tem problema do jeito que tem? Eu vou te dizer hoje. Deus é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quem tem problema com o Pai não consegue se relacionar com o Pai Celestial. Quem tem problema com mãe tem dificuldade de lidar com o Espírito Santo. Em lugar algum você vai ver a Bíblia mencionando que o Espírito Santo é mãe. Mas quando você vê a função do Espírito Santo, você vai entender que a função do Espírito Santo é o papel da mãe. Sim ou não? Romanos 5:5, o amor de Deus é derramado no nosso coração por meio de quem?
Do Espírito? Quem é que consola? Ele geme por nós com gemido, ele intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimível. Quem faz isso? Espírito Santo. Quem é que mais ora para o filho? Não deveria ser, mas acontece. Quem é? Quem é que consola o filho quando cai? É no colo de quem que o filho chora? No colo de quem? Isaías 66:13. Como a mãe consola o filho, eu te consolo, ó Israel. Quem faz o papel de mãe na Trindade? E por que que a gente vê dentro das igrejas tanta confusão e fofoca? Eu vou chegar nesse ponto. Não aceite briga dentro da sua casa. Não aceite. Pai precisa, dentro de casa. Eu trouxe para nós ler aqui. Diga comigo, uma família saudável, bem alto, uma família saudável não é construída com orgulho, com autoritarismo ou competição, mas com honra. Ela é construída com o quê? Com honra. Diga comigo, honra, serviço e humildade. Pais e filhos precisam aprender a tratar uns aos outros com respeito e amor. Você pode aplaudir Jesus? Fica difícil às vezes aplaudir, né? Que a gente tá ficando assim, meu Deus, eu não estou aqui te batendo. Eu não estou batendo em ninguém. A palavra de Deus, ele é ensino. Não aceite seus filhos brigarem. Não aceite. Ensine seus filhos a servir um ao outro. E para de colocar filho mais velho como pai do mais novo. Porque toda vez que você tira o papel que é seu, você arruma um problema para o seu filho. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. Essa semana eu estava atendendo uma mulher, quando a ficha dela caiu. E ela dizendo, Dilson, só caiu a minha ficha quando meu marido virou para minha filha e falou, a água está cortada. E eu disse, e aí, o que você viu? Dilce, eu digo, diga para mim o que você viu. Um pai que fez de uma filha de 28 anos como se fosse mãe dele. E uma mãe que colocou essa filha mais velha de 28 anos como se fosse mãe dela. Todas as vezes, irmãos, que você sair do seu lugar, da sua posição de pai e de mãe, você está destruindo o destino dos seus filhos. Porque filho nasceu para ser filho e pai nasceu para ser pai, mãe nasceu para ser mãe. Respeite quem chegou primeiro, honre quem chegou primeiro e não troque de lugar. Porque todas as vezes que você sair do seu papel, uma disfunção no seu lar será instaurada e a ruína é certa. Amém, igreja? Glória a Deus. Você é mãe, você é pai. Amém? Tem muitos filhos hoje sofrendo e querendo cuidar dos pais como se fosse pai dele. Você não é pai do seu pai. Você não é mãe da sua mãe. Assim como você não é mãe do seu marido, e assim como você não é pai da sua esposa, você é marido. Se em casa, irmão, nós trocamos de papel, isso vai ter problema. Mas eu e a minha casa serviremos ao... Como é que uma casa serve ao Senhor? Quando a gente tem conhecimento, quando a gente conhece o protocolo. O que você está conhecendo aqui nessa noite? O protocolo destrinchado, amém? E eu vou seguir por causa do nosso tempo. Autoridade, irmãos, não é licença para dominar. Responsabilidade para servir. É sim essa autoridade. Em casa, no ministério, nos negócios, nos relacionamentos. Reis e rainhas maduras entendem que grandeza sem humildade destrói famílias e destino. Se houver, amados, grandeza, se houver posição sem humildade, vai haver destruição. Por que tem muitas igrejas destruídas? Porque tem pastores que querem ser super-heróis. Se tem uma coisa, irmãos, que nós vamos fazer como pastor é o quê? Errar. Errar. Não tenha dúvida disso. Porque nenhum de nós nascemos imune. Então te prepara para ver erro do seu pastor. Mas também prepara seu coração para perdoar. O que ele não pode é cometer pecado. Mas errar. Amém? Segundo ponto, repete comigo, para não se desviar. Por que ele
conhecer o livro da lei? Para não se desvie? Para que não se aparte dos mandamentos, nem para a direita e nem para a esquerda? A palavra de Deus é direção e proteção. A atitude da princesa fazia parte de um protocolo. Ela conhecia as orientações que protegiam a sua vida. Nós também precisamos conhecer o protocolo do reino de Deus. Josué 1:8 diz o quê? Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nela dia e noite. Medite nela segunda, medite nela no domingo, medite nela no sábado, no culto de família. Diga comigo, medite nela dia e noite. E para os filhos, ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando ela for velha não se desviará dela. Irmãos, na minha casa nós temos filhas. Como eu já te falei, quando ela chega da escola, a mais novinha chega primeiro, ela chega às 11 horas. De 11 horas a meio-dia ela faz o quê? Uma criança de 10 anos. A Bíblia dela é uma Bíblia de 365. Se você for chegar lá na minha casa hoje e pegar a Bíblia dela, você vai encontrar a Biblinha dela riscadinha. A Bíblia dela é riscada. Ela tem um devocional que eu escrevi e ela lê o devocional todos os dias, ela lê a Bíblia. Irmã, pensa no corpo que me faz pergunta. A última eu estava contando para o irmão na hora que eu cheguei. Nós estávamos vindo dentro do carro e ela começa a me perguntar: mãe, por que todos os outros deuses têm imagem? E o nosso Deus não tem? Por que Deus não fez uma imagem dele? Aí eu disse: você vai ter que abrir a Bíblia e você vai ler do capítulo, Deuteronômio do capítulo 31, Êxodo, do capítulo 31 ao 33. Essa resposta ele deu para Moisés. Mas eu vou te dizer a razão. E comecei explicando para ela. Irmãos, eu dei essa resposta para ela aonde? Dentro do carro vindo de Palmas. E papai aqui do lado escutando. Amados, a minha filha me faz pergunta da Bíblia. A minha filha, a gente conversa. A semana passada ela chegou para mim e falou assim: mãe, como é que Davi vai para a cama com uma mulher que ele não conhecia? Aí você fala: Dilson, você está falando de cama com uma filha de 10 anos de idade? Tô sim. Ela chegou para mim e ela foi perguntar por que na relação sexual saía sangue. Não tô falando nada demais, irmãos. Eu disse: filha, porque a aliança se faz com aliança se faz com quem, irmãos? E eu disse para ela: em você, dentro de você tem um negócio chamado ímã. E no momento em que você se relacionar com seu marido, com quem? Com quem? Com o seu marido, vai ser sangue. E ela disse: mamãe, o que vai acontecer? Eu falei: o que você não sabe é que esse sangue é um sangue desejado por Deus e por Satanás. Mamãe, como assim? Aí eu tive que explicar, não dá tempo para te falar tudo isso. E eu disse para ela: quando uma mulher se entrega para um homem antes do casamento, o sangue da virgindade dela vai para um altar de demônios. Ela dá legalidade para Satanás entrar na família dela. E com ela constrói uma família debaixo de maldição. Ela disse: então a senhora está querendo me dizer, mamãe, que eu casando, e quando eu casar eu ter essa relação sexual, então o meu sangue vai para o altar de Deus? Eu disse: você entendeu tudo. Ela disse: foi assim com a senhora e eu com o papai, mamãe? Eu disse: seu pai me beijou no altar. Quando nós subimos no altar, que terminou o casamento, o pastor disse: beija a sua mulher. Não foi a sua noiva, não foi a sua namorada, foi a sua mulher. Eu preciso ensinar, irmãos. Porque hoje, como pais, nós estamos comprando roupa indecente para os nossos filhos. Antes de ela me perguntar do sangue, você sabe o que foi que ela me disse? Quer dizer que se eu tiver relação com um homem, sexual com um homem antes de casar, eu vou para o inferno? Na minha casa, essa palavra inferno nem é pronunciada. Porque eu não quero gerar medo nas minhas filhas. Eu digo para ela: não é sobre inferno. E se importa agradar o coração daquele que é o ser mais importante do universo. Que é quem? O Senhor Deus. Gere filhos para honrar você e para honrar quem? O Senhor. Não crie filho que tem medo de ir para o inferno, porque na primeira oportunidade ele vai dar um pé lá e um pé cá. Crie filhos para honrar o Senhor, amém? Você tem uma boa oportunidade de aplaudir o nome do Senhor, amém? A queda, irmãos, dentro de uma família, ela não é
de repente. Diga comigo, a queda é progressiva. Ela começa com pequenos desvios. Uma decisão sem oração, uma palavra sem sabedoria, um relacionamento sem limite, uma escolha baseada em emoção. Agora eu quero que você leia comigo, diga comigo, famílias que conhecem a palavra têm direção. A Bíblia protege decisões, relacionamentos e gerações. O ensino espiritual dentro de uma casa evita desvios futuros. Amém? Glória a Deus. E eu vou te dar o terceiro ponto dessa mensagem para a gente encerrar, que eu já estou há 55 minutos falando, que eu acabei de conferir. Oh, Senhor. Terceiro ponto. Por que o rei e a rainha devem conhecer o livro da lei? Diga comigo, para terem vida longa e para terem vida longa e legado. Você sabe o que significa isso? Irmãos, isso está registrado em Deuteronômio 17:20. A obediência à palavra não afeta apenas o rei, mas também seus filhos e as próximas gerações. Qual que é a promessa de Deus? As bênçãos do Senhor acompanharão até 1000 gerações. Amados, Deus estava ensinando que princípios sustenta legado. Diga comigo, princípios sustenta legado. Hoje muitas famílias querem colher honra, unidade e estabilidade, mas sem construir fundamentos espirituais sólidos. Porém, lares fortes não são edificados com base em recursos financeiros, mas com valores eternos. Amados, deixa eu te dizer, você não precisa de dinheiro para construir uma família forte. Há quem diga que uma família forte é construída se o filho estudar na melhor escola. Nós estamos terceirizando aquilo que deveria ser feito dentro de casa. Amados, a palavra do Senhor precisa ser ensinada dentro de casa. Você precisa sentar na mesa e você precisa orientar os seus filhos. Você precisa acolher os seus filhos. Mas os seus filhos também têm que olhar para você e ver a forma que você trata a sua esposa. Seus filhos precisam ver a forma, que você trata. Eu estou acompanhando uma mulher que ela diz assim: Pastora Dilce, o meu pai só chamava minha mãe de minha rosa. Meu pai só chamava minha mãe de minha rosa. Do início do casamento eu acredito, porque quando eu nasci eles já eram casados, mas eu vi meu pai morrendo e chamando a minha mãe de minha rosa. Como é que seus filhos escutam você chamando a sua esposa? Meu bem, meu amor. Amados, precisa ser palavras afáveis dentro de casa. Da mesma forma, eu vou contar um pecado meu. As irmãs da igreja gostam de brincar comigo. Elas gostam, quando elas fazem pouco da minha cara, elas falam assim: amor. Porque eu trato o Assênio como amor. Amor! Amor! Tudo meu é amor. Mas antes de ser curado, eu chamava ele de pai. Hashtag, fica com essa. Por que eu chamava meu marido de pai, pastor? Porque eu estava procurando um pai. E eu comecei no começo do casamento tratando meu marido como um pai. Só que eu não era afável com meu pai. Havia uma relação, uma quebra na nossa relação. Então eu era uma mulher que apontava muito meu marido. Mas graças a Deus eu fui curada. E então depois disso eu só chamo amor de amor. Outro dia, uma flecha me bateu. E eu zanguei com ele. É o pecado da pastora. Assênio! Acho que eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes. Assênio! A pequenininha de 10 anos falou assim: eu não estou entendendo, mamãe. Por que você não está chamando meu pai de meu amor? Eu não gosto quando a senhora trata ele assim. A senhora está chateada com ele. Porque ela cresceu, ela nasceu e cresceu me chamando, vendo eu chamar de quê? De amor. É ou não é? As irmãs da igreja ficam brincando, quando quer fazer pouco da minha cara, fala: amor! Porque ele fala, ele não tem nome, o nome dele é amor. Porque para mim é o meu amor. Amém? Glória a Deus. Amados, as palavras precisam ser ensinadas aos nossos filhos. Rapidamente, Jesus. Salmo 128, eu quero que você abra.
Salmos 28, versículo 1. Salmo 28, versículo 1. Nós vamos fechar com isso aqui, eu estou terminando. Salmos 128, versículo 1. Amados, a Bíblia é para ser lida e compreendida e colocada em prática. Aí você vai ter uma família de sucesso. E mais que isso, seus filhos, o casamento dos seus filhos também será um sucesso. A família dos seus filhos será um sucesso, amém? A Bíblia está aberta. O que está escrito aí? Bem-aventurado aquele que teme a sua esposa. Se tem a sua esposa, aquele que teme o Senhor é quem? Levantaram a mão, eu já vi. Você, oh, que igreja abençoada. Os varões, aquele que teme o Senhor, fala, eu sou um homem que teme ao Senhor. Amém, amados? Que alegria, aplauda Jesus, essa igreja cheia de homens abençoados. Glória a Jesus. Amém? Olha uma promessa que eu vou te dar nessa noite. Que promessa linda para você. Agora presta atenção. Por que você, homem, teme ao Senhor? Porque você, pastor João Paulo, teme ao Senhor. Qual que é a promessa de Deus para você? Presta atenção, lá vai essa. Diga comigo, a minha esposa, no interior da minha casa, é uma videira frutífera. Mais forte, diga comigo, varões. A minha esposa, no meio da minha casa, é uma videira frutífera. A sua esposa é uma videira frutífera. Agora, lá no chá de lançamento do livro, eu fiz essa pergunta. Eu disse aonde o homem que teme ao Senhor, aonde é que está a esposa dele? Quem é ela? Falou, videira. Eu perguntei aonde que ela está plantada. Aí me disseram, no ribeiro, na beirada dos rios. Eu falei, abra a Bíblia. Abre a Bíblia, abre a Bíblia, abre a Bíblia. A promessa do Senhor é que essa mulher, ela é uma videira. Amados, a Bíblia, quando ela foi escrita, foi baseada naquele tempo, com os símbolos que existiam naquela época. A videira era uma planta, até hoje em Israel muito conhecida. Agora eu vou te destrinchar o que significa a videira. A videira era uma planta mais valiosa de Israel. Glorifica Jesus. A sua esposa é como uma planta mais valiosa que existe dentro da tua casa. Irmãos, nós estamos vendo muitos pais honrando o filho e valorizando mais filhos. O homem que ama um filho ama a sua esposa. E uma mulher que ama os seus filhos ama quem? O seu esposo. Nós não podemos, amados, amar mais quem vem depois. A Bíblia nos ensina: honra o teu pai e a tua mãe, que é um mandamento com promessa. Honra primeiro seus pais. Da mesma forma, você precisa honrar a sua esposa. Por que ela é uma videira? A videira é uma planta mais valiosa de Israel. A videira produz o quê? Diga bem alto comigo. Diga uva, suco e vinho. O que representa a uva, o suco e o vinho? Para o povo judaico. Mas principalmente o quê? E a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Se tem videira no centro da sua casa, tem o quê? Não admita uma esposa capionga, uma esposa triste. Preste atenção no semblante da sua mulher. Tem muitos irmãos, que não é o caso de vocês, que eu tenho certeza disso, que a irmã chora a semana inteira. Ele nem consegue perceber, irmãos. Irmão, seja atento à sua esposa. Seja um Eucana na vida da Ana, que dizia: Ana, por que você chora, meu amorzinho? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Irmãos, é tempo da gente prestar atenção. Eu amo quando meu esposo presta atenção em mim. Amados, nós não estamos se preocupando. Olha, amado, sapato, vestido, joia, tudo fica de lado quando a gente tem um homem que diz assim: eu já orei por você. É ou não é? Meu nome da tua esposa é Ednei. É ou não é? Amados, eu não sei você, mas quando eu vim pra cá, que ele bota a mão na minha cabeça, eu falo: oh, Jesus, obrigado. Homens, na sua casa tem que ter o quê? Diga comigo: alegria. Amém? A videira. Agora detalhe. Vocês já viram um pé de uva?
Já viram? Para o pé de uva ficar em pé, ele precisa de quê? Ele precisa de quê? De estaca. Ele precisa de Uma mulher precisa de estrutura. E quem é a estrutura dessa mulher, varão? É você. Uma mulher precisa de estrutura. E os seus filhos precisam ver isso. Na minha casa, Deus nos presenteou só como mulheres. Meu marido tem só 5. Eu e 4 filhas. E uma neta. Agora tem 6, né? Aumentou a conta. Mas na nossa casa, nossas filhas não carregam mala. Na nossa casa, nossas filhas não carregam peso. Na nossa casa, quando eu paro o carro vindo do supermercado, ela já desce e diz: papai, mamãe chegou. E papai faz o que, irmãos? Vem rapidamente no carro e pega um saco, que normalmente eu gosto de botar as compras no saco, e pega o peso. Porque papai é Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como que eu vou servir ao Senhor? Quando eu estou estabelecendo fundamentos, irmãos. Não é com grito, não é dizendo você tem que ler a Bíblia, é com comportamento. É a Bíblia sendo colocada em prática, amém? A videira não cresce sozinha. Ela necessita de quê? Ela necessita de estrutura. A sua característica principal, a videira, ela é frutífera. A esposa é retratada como alguém que gera vida, influência, nutrição, crescimento dentro do lar. Amém, irmãs? A videira era símbolo de multiplicação, de cuidado e de cultivar o desenvolvimento das pessoas. Eu estou fazendo um estudo, eu não estou com ele completo. E eu disse: agora eu compreendo muita coisa. E eu vou te dizer algo nessa noite. O maior problema que nós temos com o dinheiro está relacionado à mãe. Uma mãe que não tem suporte dentro de casa é uma mãe doente, é uma mãe depressiva, é uma mãe que vai para os remédios. Amados, eu sei porque eu estudo a ciência, mas isso aqui para mim é extraordinário. Quando a mulher ela tem esse suporte, ela é uma mulher alegre, ela consegue frutificar. E por que nós vemos uma escassez tão grande dentro das igrejas e dentro das famílias? Porque a maioria de nós, homens e mulheres, temos problema com mãe. Porque nós não crescemos com o vínculo que nós deveríamos ter. Isso parece loucura para você. Mas eu quero declarar nessa noite. Põe a mão no seu ventre, mulher. E você que está no banco, que está do lado da sua mulher, estende a mão para ela. Põe a mão sobre o ombro dela. E a mulher põe a mão na sua barriga. E vocês que estão aqui, cadê vocês estão lá embaixo? Você estende a mão. Põe a mão. Fala: Senhor Jesus, eu declaro, a minha esposa é uma videira. Eu abençoo a vida dela. E eu declaro, ela é frutífera. Na minha casa, a partir de hoje, eu tenho esse entendimento que não haverá problema com recursos financeiros. Eu declaro, na minha casa, a minha posteridade, que são os meus filhos, os meus descendentes, que são os meus netos e os meus bisnetos, eu declaro, eles são excelentes administradores. Eu declaro que todo recurso financeiro que chegar à mão deles serão bem aplicados, porque eles são frutíferos, assim como a sua mãe. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Eu estou fazendo todo o estudo, irmãos, para apresentar a relação da maternidade com recursos financeiros. Eu estou terminando. Fazendo igual o Luciano Subirá, ficar em pé para parecer que está acabando, né? Os filhos, vamos continuar no versículo. Os filhos são como o rebento da Os filhos são como o rebento de quê? Da oliveira. Por quê? A oliveira era considerada a árvore mais nobre de Israel. A videira era a mais valiosa e a oliveira é a mais nobre. Enquanto a videira produz rapidamente, a oliveira passa anos para produzir. Você sabia disso? Só que a oliveira precisa de estaca? Não.
Não. Enquanto o produto da videira é rápido, da oliveira leva muitos anos para amadurecer. E isso é um aprendizado para nós. Diga comigo, os meus filhos, eles necessitam de ensinamentos, amém? Eles precisam de ensino, eles precisam da sua dedicação. Mas há um detalhe que você não sabe sobre a oliveira. A oliveira é resistente. Ela suporta a seca, o calor intenso, a condição difícil. Você já viu que a uva dá melhor em terrenos frio, fresco, sim ou não? Mas a oliveira onde? Sim ou não? Seco, no alto. Irmãos, é a palavra de Deus, não sou eu. Os filhos são chamados para desenvolver, diga comigo, os meus filhos foram chamados para desenvolver força, perseverança e estabilidade. E eu declaro, nessa noite, os meus filhos têm força, têm movimento e ordem. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! A oliveira vive por gerações. Existem oliveiras que sobrevivem centenas e até milhares de anos. Por isso a oliveira se tornou símbolo de continuidade e legado. E os filhos representam o futuro da família. Agora preste atenção. Os rebentos crescem ao redor da árvore mãe. Os rebentos crescem ao redor da árvore mãe. Preste atenção nesse detalhe. É que a palavra, ela diz isso. Então a oliveira, ela produz brotos ao redor do tronco principal. Mesmo quando uma árvore envelhece, novos brotos continuam o quê? Surgindo. Você não entendeu? Você tem um filho, sim ou não? Desse filho nascerá os seus? Dos seus netos nascerá? Dos seus bisnetos nascerá? E assim vai, produzindo. Compreendeu a palavra de Deus? Continuarão surgindo. A imagem é de um filho crescendo ao redor da mesa. Agora diga comigo, recebendo identidade, valores e direção. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Amados, mulheres de Jesus, você é esposa de um homem que teme por isso você é uma videira produz frutos, e uma oliveira, ela constrói Vamos ficar de pé. Você entendeu isso? Diga comigo, eu sou um homem temente ao Senhor. Eu tenho uma esposa que é videira, mas na minha casa eu tenho filhos que são oliveira, que construirão um legado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que o justo anda bem alto na sua integridade. Felizes são os filhos dele. Diga, eu sou um homem feliz e eu tenho filhos felizes. Eu sou um homem íntegro. Amém? A palavra diz mais. 3 João capítulo 1, versículo 4. Não tem maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Diga comigo, eu sou um homem feliz e eu sou alegre, porque eu sei que os meus filhos caminham na verdade. Diga, Senhor Jesus, o meu maior legado que eu deixo para os meus filhos não é material, mas espiritual. Eu declaro nessa noite que uma geração que ama a sua palavra e influencia as próximas gerações nasce de mim. Amém? Fecha seus olhos nessa noite, amados.